Muita gente me escreve e diz isso. Eu já tive 2 perdas, eu tenho medo de ter mais. E eu costumo dizer assim, eu prefiro 1000 vezes sofrer amando do que me ausentar de amar por medo de sofrer. Olha só. Quando você descobre a gravidez, porque muita gente espera pra falar, porque já perdeu, então assim, dizer já no fica início, meio, né? Exatamente. E aí o que é que eu costumo dizer? É uma vida, desde o momento que descobre. Se é uma vida, ela merece ser celebrada desde o início. E eu não vou fingir que ela não existiu se eu perder. Exato. Porque eu recebo isso assim diariamente na minha caixinha. Muito, né? Por que você disse tão cedo? Porque agora você tem que dizer que perdeu. Eu digo, mas eu não ia fingir que eu não tive. Seja muito bem-vinda a mais um episódio Fertilidade e Prosa. É um prazer ter você aqui. E a gente vai entender um pouco mais sobre como ser uma mulher melhor. E a minha convidada de hoje tem 7 filhos, é mãe, esposa, é missionária, é psicóloga também. E ela tem um programa e ela fala sobre como ser uma mulher melhor. Nesse meu processo todo que eu já contei um pouco para vocês, eu entendi que ser uma mulher melhor é importante. E convivendo com muitas mulheres, a gente vê que esse nome, né? Ser uma mulher melhor, às vezes causa um espanto. E é por isso que quem vai falar comigo hoje é Rebeca Taide. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bianca. Prazer estar aqui hoje. Prazer contar um pouquinho da minha história, do meu projeto, falar um pouquinho que eu venho trabalhando e vivendo também. Partilhando, né? E que admiração, viu? Conhecer mais você, porque mãe de 7 crianças e ainda se dispor desse tempo, né? Então, pra quem não sabe, nós estamos em Curitiba e Rebeca veio lá da Paraíba, né? Os seus filhos estão lá com o pai e tá aqui, né? Então, acho que véspera Dia das Mães. Exatamente. Véspera Dia das Mães. A única exigência pra eu vir pra Curitiba foi... Volte antes do almoço das mães. Que não tem como, olha só. Então, parabéns, né? E louvado seja Deus por você ter aceitado, porque essa missão é muito importante. Eu lembro que recentemente eu estava conversando com uma médica e ela falando sobre a missão dela, né? E ela falava o quanto é difícil a gente se expor. Sim. Né? Como é dolorido a gente que tem princípios, que somos de uma família, de famílias boas, se expor na internet, né? Isso é muito dolorido. E hoje você, com toda essa trajetória, você ainda tem coragem de falar assim, né? O Senhor nos chama para isso, né? É, exatamente isso. Quando eu comecei na internet, eu comecei, assim, falando de psicologia, né? Então, que é... Minha formação, eu sou doutora em psicologia social. Então, eu comecei ali falando um pouquinho de psicologia social, depois fui entrando em temperamentos, personalidade, e ia falando sobre isso. Só que o que é que acontece? A minha vida foi me demandando muita coisa. E se entrelaçando com aquilo que eu falava. Olha então, eu vinha falando sobre... sofrimento, sobre personalidade, sobre ser forte, e aí a minha vida me demanda isso, né? Então, e tudo muda no meu trabalho na internet também a partir disso. E você vem trabalhando na internet desde casada, como que você chegou até ali na internet? Sabe? Você é psicóloga antes do casamento ou você se formou durante esse processo? Eu casei com meu esposo no dia que a gente fazia 10 anos de namoro. Uau. Então, a gente... namoro de infância. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 14 anos. Olha só. Então, a gente namorou por 10 anos e exatamente no dia que a gente fazia 10 anos, a gente casou. E é engraçado, eu costumo dizer que o casamento da gente, ele meio que foi um prelúdio do que viria depois. Por quê? Nós casamos, a gente casou primeiramente o sacramento do matrimônio. Numa capelinha do Santíssimo Sacramento para 10 pessoas. Uau. Assim, uma coisa bem íntima, emocionante e lindo. E nessa mesma semana, a gente fez uma cerimônia para leigos na minha casa. A gente plantou um jardim, literalmente, a gente plantou por um ano um jardim. Era um espaço muito grande, mas era todo areia. Então, a gente plantou um jardim para que a gente pudesse casar numa gruta de Nossa Senhora que havia nesse espaço. E assim foi. E esperamos por um ano por esse dia, né? Na verdade, por 10 anos, né? Mas assim, um ano de preparo.
E no dia do nosso casamento, aconteceu na minha cidade a maior chuva dos últimos 20 anos para essa data. Meu Deus do céu. Assim, foi uma tempestade mesmo. Meu Deus. Uma coisa assim, e como esse dia, 7 de setembro, que é um feriado, era um dia que a gente já comemorava aniversário de namoro, a gente sabia como costumava ser o dia 7 de setembro, porque a gente sempre estava comemorando. Então foi uma coisa muito atípica. A maior chuva dos últimos 20 anos. Imagina. Dos últimos 20 ainda. Foram 10 namoros, 10 anos comemorando, não deu tempo de... Imagine. Meu Deus. Eu lembro que o dia começou assim, o mundo se acabando. E eu fui rezar a oração das horas nesse dia, acordei, fui rezar as laudes. E aí era aquela oração, né, que diz, águas do Senhor, louvai ao Senhor, é o cântico das criaturas, né? Céus, animais, aí vai dizendo, né, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. E eu ia louvando a Deus por aquela chuva, mas ao mesmo tempo assim, Senhor, tá lembrado, né? 10 anos, 3 horas da tarde, eu tenho um compromisso, por favor, Senhor. Né? Mas assim, muito confiante e tranquila. Eu sou uma pessoa geralmente tranquila, e as pessoas me ligavam e diziam, tu vai fazer o quê? E eu dizia, não, vai passar. Eu vou casar. Vou casar 3 horas. 3 horas, está marcado, esteja lá, a chuva vai passar. Dizia assim com muita tranquilidade. Olha só. Mas a coisa O coração tava tranquilo mesmo? Assim, tinha um apertozinho assim, né? Mas comparado a outras noivas que estariam pirando, você tava plena. Não, tinha gente no meu... Lá no dia de noiva, né? Que tava comigo, na minha família, dizendo, meu Deus, o que é que eles fizeram pra merecer isso? E eu, calma, vai passar, né? Só que o negócio foi, a hora foi chegando e eu fui vendo que não estava passando. Não estava passando. E aí, chegou uma hora que eu encarei. É chuva. Deus me deu chuva. Eu vou com chuva. Aceitei a chuva numa boa. A minha preocupação naquele momento era como o meu noivo estava. Né? Mas será que ele está aceitando? Né? Eu sou sanguínea, eu me adapto. Ele é colérico. Então você é sanguínea com essa plenitude. A gente vai ensinar hoje aqui como ser sanguínea. Vai ter essa calma aqui. Eu já ia chutar uma fleumático. Eu já ia chutar uma fleumática. Em um primeiro momento, todo mundo acha que eu sou fleumática. Você vai mostrar pra mim qual é essa estratégia. Antes de ir embora de volta, você vai me ensinar isso. Muitos anos de treino. Continue. E aí, uma hora chegou. Como que esse noivo tava? Então, ele tava preocupado comigo só. Olha só. E aí, a cerimonial veio falar comigo e eu disse, como é que ele tá? Ele disse, ele tá preocupado com você. Eu digo, diga a ele que eu tô bem. Ele disse, então ele vai ficar bem também. E aí eu mandei uma mensagem no grupo da minha família. E aí, quem tá disposto a dançar comigo na chuva? Todo mundo animado. Vai ser... A gente vai pra chuva, ninguém é de açúcar e tal. Então, nós casamos na chuva. Sim, na chuva mesmo. Então, assim, durante a cerimônia ainda foi na hora eles adaptaram na garagem. Se você olhar a garagem, ela é horrível. Mas estava perfeita. Assim, eles fizeram de uma forma que estava perfeita. Foi muito lindo. E muito emocionante esse casamento. E marcou muito. Tanto é que até hoje, olha só, nós vamos fazer 9 anos de casado. Se eu não estiver errando os cálculos. Essa também é igual eu, André. E até hoje, há lugares que a gente vai e que as pessoas dizem assim, eu não acredito que é a noiva da chuva. Olha porque só. O vídeo ficou muito viralizado na época. Foi assim, viralizou muito mesmo. Chegou a ganhar prêmios. Então, aquilo ficou assim, marcado. Só que a chuva era o nosso pior pesadelo. Mas foi muito melhor do que a gente imaginava. Olha. Por isso que eu digo que é um prelúdio do que viria depois. Porque assim, depois daquele dia, né, foram muitas tempestades que aconteceram. E assim, terminou a cerimônia que eu olhei, tava todo mundo assim, na grama, deitado, rolando, dançando, no meio da chuva, cabelo pingando, sem penteado, sem maquiagem, e foi maravilhoso. Todo mundo tava realmente vivendo Todo mundo viveu momento. Aquilo. Então, assim, aquilo que a gente achava... Então, eu entendi o seguinte ali, eu não sei nem
pedir o que é melhor para mim, porque eu achava que eu precisava pedir o sol e que o sol era essencial. Era o que todo mundo queria. Então, eu não sei nem o que é melhor para mim, porque Deus me deu algo muito melhor do que eu imaginava. Esse discernimento já foi ali durante a cerimônia? Foi Durante a depois? cerimônia, eu só tava assim, entendendo, tá muito melhor do que eu imaginava. Agora, Entendi. assim, processar exatamente isso foi depois. com o tempo. Daí depois eu me deparei com uma frase de Chiara Corbella, que para mim é uma das minhas grandes referências, que ela diz: aquilo que Deus tem para nós é muito mais belo do que tudo que poderíamos pedir com a nossa imaginação. E foi isso. E foi exatamente isso. E essa foi a primeira tempestade que a gente enfrentou. Nessa época não tinha trabalho nenhum no Instagram, nada. Eu era só professora, tinha recém terminado doutorado e dava aula numa faculdade. Era só isso. Já tinha psicologia e já era doutorado? Já tinha. E aí, né, fomos seguindo a nossa vida de casados. Na verdade, pouco depois no nosso casamento, fazer uma correção aqui, a sanguinice vai aparecendo assim. Eu casei em 2014, eu defendi em 2015. Eu não era professora ainda, eu tava terminando doutorado. Tava terminando ainda. Eu tava terminando doutorado. Então, casei em 2014, defendi o doutorado em 2015 e logo depois eu comecei a trabalhar. Então, no final do doutorado, assim, na retinha final, faltando um mês para eu defender, eu engravidei. E naquele primeiro momento ali, parecia não ser o momento certo. Eu estava aprendendo ainda a usar o método Billings. Aprendendo a usar e engravidei. E eu olhava e dizia, meu Deus, eu tô prestes a defender meu doutorado. Não é a hora, eu ainda vou ter que fazer concurso, arrumar um emprego, como é que eu vou fazer? Aquele pensamento, né? A humanidade da gente falando. Mas, assim, isso aí também durou um dia. No outro dia eu já tava assim, amando a gravidez. Exatamente, eu tava super feliz e tal. E já pensando ali como ia fazer, enfim. Mas eu perdi meu primeiro filho. Então, assim, quando ele tava com 5 para 6 semanas, eu descobri muito no início como eu tava fazendo mob, então assim, dá pra saber assim, rapidinho, bem, exatamente. Eu também descobri logo depois de 15 dias de atraso ali, logo 15 dias depois da ovulação, já descobri a gestação, foi bem perto também. Eu tenho uma minha, que o médico acha que eu descobri com 1 semana. Eu não tava menstruando, porque eu tava amamentando, então assim, ele diz, olha, pelo que eu tô vendo aqui, deve ter 1 semana. Você acabou de descobrir. A da Heloísa agora, da segunda, eu passei por um processo de gestação molar. Então, eu não pude engravidar durante um período. E aí, quando eu tava, a gente fica, né, ansiosa, eu quero engravidar, e daí eu pedi pra ela, falei, médica, doutora, eu vou entrar no ciclo, no período de fertilidade, já é o 6º, deixa eu engravidar. Ela, tá bom, Bianca. 2 semanas depois eu te mandei a foto do positivo. Ela falou, não acredito. Eu falei, o método não falha, eu falei pra ela. E é isso, a gente descobre muito pertinho, porque a gente tem esse conhecimento, né? Exatamente. Então, assim, eu perdi meu primeiro filho, que eu dei o nome de Pedro. E ali, eu digo que Pedro teve uma missão muito especial, porque ele me abriu pra vida. Eu não tinha dado a importância devida ainda. Eu não tinha entendido direito ainda aquilo, o valor de uma alma. E com Pedro, com a perda de Pedro, eu entendi. E aí eu digo que ele cumpriu essa missão. Ele veio pra poder, sim, cada um deles, né? A minha perca também foi uma perca, assim, eu não esperava, veio o Miguel eu nem tava planejando, né? Engravidou, e aí depois, quando a gente teve que se passar por N motivos, a gente se passou por 5 anos, e aí a gente falou, né? Eu tive um ciclo muito curto, e aí eu falei, agora eu quero, porque eu achei que eu tava grávida e tal. Eu falei, vamos, André, será? E daí a gente pensou, conversamos, não, olha, é a hora, vamos. E aí engravidamos, e aí a gente perdeu. E olha, e foi uma gestação molar. Qual que é a porcentagem de ter uma gestação molar? E a minha médica falava, olha, mas tá tudo tão bom da tua saúde e tal. E foi um processo muito dolorido. E quando eu comecei, a gente decidiu partilhar na internet logo no começo.
né? Porque daí o Sim. pessoal fala, não conta, não sei o quê. E aí até eu tava segurando antes de descobrir a mola. Quando eu descobri que a gente tinha uma gestação molar, eu falei, por que a gente não tá falando pras pessoas isso? Por que a gente esconde? Sim. Meu filho existe. E aí eu fui na médica e ela falou assim, eu lembro disso, assim, ela mostrando os exames e ela falou, olha, não é como se você tivesse um anjo no céu. E aí eu olhei e eu falei, como não? Ela, porque como foi uma gestação molar completa, não teve corpinho ali, né? Foi só a Aham. mola. E aí eu falei, mas como que aconteceu? Aconteceu uma fecundação? Sim. Eu falei pra ela, aconteceu. Eu falei, então o meu filho existe? Existe. Falei, então meu filho existiu, então. E daí eu compartilhando isso na internet, daí as pessoas, não, mas vai que. Porque meu beta só subia, só subia, só Aham. subia, só subia. Vai que dá ainda. Eu falei, não, gente, não vai desenvolver a gestação, então eu vou compartilhar. E tanto de gente que veio contar a história foi assim, ó, surpreendente, assim. Eu fui muito bem cuidada. Aham. Então, em nenhum momento eu questionei Deus, foi um processo, assim, de muito testemunho, e aí eu compartilhava com outras mulheres que também estavam passando, foi muita gente que apresentou pra mim essa dor, também foi um propósito. Esse propósito, acho que de cada um, né? Com certeza. E aí também nós não teve tempo da gente descobrir, e aí a gente deu o nome de Gabriel, porque quando eu contei pro Miguel, que eu falei, filho, olha, não vai ter um bebezinho, expliquei pra ele e tal, e ele falou, mãe, por favor, fale pra Jesus que eu quero o Gabriel de volta. Ele falou. Aham. Eu falei, pronto, é o Gabriel. E até recentemente, eu partilhando com o padre, ele falou, vou rezar uma missa por ele, porque é no tempo de batizar. Eu acho que eu vi um vídeo seu falando sobre dar Sim, nome, sim. né? E eu acho importante você partilhar sobre Aham, isso também. sim, sim. Porque a gente deu um nome, porque eu falei, meu filho não existe, a gente não sabe o que é, mas eu tinha no sentimento, o Miguel falou, vamos dar o nome, mas eu não tinha a percepção. Essa semana que o padre comentou comigo sobre isso, ele falou, dê um nome pra ele. Isso. Ele falou, porque essa vida existe. E aí eu vi você Exatamente. falando também, eu falei, olha só. Exatamente. E com Pedro a gente ainda não sabia, tanto é que eu vim dar o nome Pedro depois. Depois. E aí foi um padre também que me falou. Ele disse, é uma alma, então se é uma alma, dê um nome. Padre, mas eu não sei, não deu tempo de ver se era menino ou menina, deu o que Deu um você nome. sentir. E aí eu dei Pedro, o de Isaac. Depois de Pedro, veio Cecília. Sim. Eu engravidei de Cecília. Foi uma gestação relativamente tranquila, assim, considerando o contexto de ter perdido, Sim. de não ter descoberto a causa, enfim. Mas, assim, com algumas poucas intercorrências. Cecília nasceu de parto cesárea. A médica, na hora, ela achou que era melhor. Eu vinha tendo algumas complicações. Eu tenho útero irritável. Então, eu vinha tendo contrações, assim, há muito tempo. Cecília nasceu de parto cesárea. Em 2017. Depois de Cecília, eu engravidei. Cecília não estava prestes a fazer 1 ano. Eu engravidei meu terceiro filho. A gestação vinha super bem, né? E um dia eu comecei a ter muitas contrações e começou o sangramento. Eu entendia já o que era aquilo, já tinha passado. Nesse momento, eu dava aula no sertão da Paraíba, assim, longe de toda a minha família. A gente não tinha parente nenhum naquela cidade. Então, a gente foi com Cecília, assim, de madrugada pro hospital. Na época, a gente não tinha plano de saúde para maternidade pública, para poder ver o que estava acontecendo. E naquele momento, eu lembro exatamente a cena que eu estava, assim, esperando para saber se tinha perdido ou se tinha, né, sido um sangramento, um descolamento. Já estava um pouquinho mais para frente do que a de Pedro. E eu disse, Senhor, esse bebê é Isaac. Eu te entrego, o Senhor faz dele o que o Senhor quiser. E aí, Isaac, eu perdi Isaac também, foi meu terceiro filho. Ali eu já entendia a questão de dar o nome. No terceiro filho eu já entendia. Então já tinha Pedro, eu já tinha dado o nome Pedro, né? Depois de um tempo. Então essa ideia dos bebês no céu, elas nos acompanham desde sempre. Tanto é que Cecília, ela cresceu sabendo de Pedro e Isaac. Olha só. Ela cresceu e assim, se ela vai fazer um desenho, ela desenha eles também. Mesmo tendo perdido tão pequenininho na minha barriga. Nem com Pedro, nem com Isaac, eu consegui fazer um batismo de intenção na hora. Na minha terceira perda, eu consegui. Como que é esse batismo? Explica então, um pouco pra gente. Esse já foi recente, assim, tem 2 semanas que aconteceu.
Foi minha 7ª filha, eu sentia que era uma menina. É engraçado como esse sentimento de que era uma menina se confirmou assim também, Sim. de diversas formas. Meus filhos falaram, é uma menininha. Você falou do seu filho, e o meu mais novo de 3 anos, que eu achei que ele nem estava entendendo. Ele disse, eu quero minha bebezinha, eu quero minha bebezinha. Ele ficou repetindo isso, né? Então, quando eu comecei a ter o sangramento, e eu, né, entendi que eu estava perdendo o bebê, eu vi quando saiu o saco gestacional, uma bolsinha, né? E aí eu já vinha acompanhando mulheres em casos de aborto, até de tentativa de aborto, vinha ajudando no movimento Provida. Sim. Né? E ajudando no movimento Provida, eu tinha aprendido que, se fosse possível, se fosse, né, visto ali o saco gestacional, você poderia pegar, fazer um batismo de intenção, né? Eu te batizo, né, como eu fiz, né? Eu te batizo, Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e poderia colocar numa plantinha, né? Enterrar ali numa plantinha. E foi exatamente isso que eu fiz. Você fez. Exatamente. E sabe o que é mais curioso? Eu enterrei numa plantinha. Eu postei isso no meu Instagram. Eu enterrei numa plantinha. No dia seguinte, nasceu flores nessa plantinha. Foi impressionante, impressionante. Foi uma plantinha que minha mãe me deu, e ela chegou lá em casa e ela ficou chocada. Ela disse, essa planta nunca tinha dado flor. E ela sabia E ela sabia. Aí a gente chama das flores de Maria. Olha porque só. como era Maria... E tá lá as flores de Maria, eu posso ir lá pro pessoal ver, ó, tá aqui. Tá aqui as flores de Maria. Tá aqui, assim, qual a explicação, se não Deus? Sim. Não tem outra explicação. Eu precisaria de mais fé para acreditar que foi só uma coincidência. De fato, assim, uma planta que nunca deu flor. Um dia eu coloco o saco gestacional da minha filha e no dia seguinte ela floresce. Depois de tanto tempo, e acho que aqui cabe a pergunta desse podcast, que é o que é fertilidade para você? Olha tudo isso. Esse exemplo da flor, ele, né, mostra isso, né? Mostra exatamente isso. Então, floresceu. A vida. A vida floresceu. Aqui o padre da Casa Provida, não sei se você conhece o Padre Silvio daqui, ele tem a Casa Provida. Eu conheço. Eu dei uma palestra lá pro pessoal. Só, ele estava aqui com a gente na semana passada, né? E aí ele falava sobre, eu perguntei pra ele o que é fertilidade, aí ele deu toda uma explicação teológica que eu falei pra ele, você me tirou do chão aqui, eu não sei nem o que perguntar agora pra você. E ele falava sobre o que Deus é fertilidade, né, e a vida, tudo aquilo que floresce, né, tudo aquilo que a gente pode colocar na vida das pessoas, né, e olha esse exemplo, né. Perfeito, exatamente isso. Vai muito além, né, de tudo, assim, da gente simplesmente ignorar esse processo, né, não tem como. Hoje eu vejo tantas mulheres vivendo esse processo de ter filhos como se fosse algo, eu tenho porque agora casei e eu tenho que ter um filho, né, como se fosse um direito. Plano. Exatamente. Participando de muitos grupos de network de mulheres, hoje a gente tem muito, aqui em Curitiba principalmente tem muitos grupos, e aí você vai nesses encontros e aí você vê as mulheres, elas querem fazer, elas querem acontecer, e aí quando a gente entra um pouquinho mais na vida delas, né, porque quando eu falo de fertilidade, eu sempre venho alguém me procurar depois pra gente trocar uma ideia, conversar, e aí você vê, a dor sempre é as mesmas, né, ou por conta de um filho, ou por conta do casamento, porque não entende esse princípio da fertilidade, né, essa abertura à vida. Sim. E aí, volta um pouquinho pra contar pra gente, Rebeca, porque antes desse processo lindo que você falou aqui, né, você já pulou aqui pro final, né, a gente tava lá na Sicília, lá no Isaac, e aí você veio aqui pra esse novo momento, né, depois do Isaac veio... Depois do Isaac, tem um período, né, que foi o período, acho que eu demorei mais a ter outro filho, porque tem um fato importante que acontece aí, que é outra tempestade que aparece na nossa vida. O casamento, ele representou perfeitamente. Eu perdi Isaac em março, certo? Em junho, exatamente no dia de São João, a gente tava, imagina, sertão da Paraíba. Paraíba, São João já é clássico, sertão é mais. Então, assim, todas as ruas lá, eles trancam as ruas e tem festinhas, assim, de rua mesmo. E a gente tava no meio de uma festinha de rua com os nossos vizinhos.
E meu esposo começou a sentir uma febre muito grande, muito forte, se tremendo muito. E ele foi para casa, perto ali, e daquele dia até, né, muito tempo ali, ele começou a apresentar muitos sintomas e nós vimos que ele estava muito doente. Meu Deus. Certo? Então, assim, ele já não conseguia mais pegar a nossa filha no colo, Cecília no colo, porque ele estava se sentindo muito fraco. E ele tossia muito, assim, sem parar, começou a tossir sangue. E não, assim, não, a gente não sabia o que era naquele momento ali. Então, a gente foi para capital, para João Pessoa, para tentar entender o que é que estava acontecendo com ele. E assim, ele passava, a gente estava sem plano de saúde, ele passava em diferentes unidades de saúde, davam alguma injeção de corticoide, ele dava uma melhora assim muito rápida e depois tudo começava de novo. Meu Deus. Assim, ele não conseguia, passava o efeito, tudo começava. Ele não conseguia dormir deitado mais, porque quando ele deitava era como se o pulmão comprimisse e ele não respirava. Meu Deus. Então ele estava dormindo há dias numa cadeira de praia. Meu Deus. E a gente sem descobrir o que era. Ah, tuberculose, é o quê? E ia, né, pra lá. E eu lembro que num dos últimos dias antes da gente descobrir, a gente tinha ido em diversos hospitais e não conseguia interná-lo porque diziam que não tinha vaga. Até que uma tia me ligou e disse: Rebeca, eu vou depositar um dinheiro na sua conta, leve ele, por favor, num hospital, porque a gente precisa descobrir o que é que ele tem. E a gente levou, e quando chegou lá, que eles fizeram os primeiros exames, eles disseram: olha, é um quadro grave, ele tem uma suspeita de tromboembolia pulmonar, Meu o que Deus. pode ocasionar uma morte súbita. Então ele precisa ficar internado. Só que a gente não tinha nenhum dinheiro para fazer a consulta, quanto mais para internar. Era um domingo à noite. Eu lembro que na época a gente precisaria de 10 mil para internar ele. Aí não tinha. E aí tem um fato importante que acontece aí, que eu, assim, sempre gosto de contar porque nos marcou, assim, marcou a nossa vida. Um cunhado meu tinha ido lá no hospital porque ele estava tão grave, meu esposo, que eles tinham ido atrás de um cilindro de oxigênio para colocar ele, caso ele não conseguisse, a gente não conseguisse internar ele. Então a gente conseguiu um cilindro com uns dentistas da nossa família, e iria colocar ele por conta própria. E ele chegou lá na hora, esse meu cunhado, e ouviu, né, quando eles falaram, tava aquele momento, assim, eu, meu esposo, a gente aqui sentado, falando com a secretária, e eu pensando, agora, domingo, eu vou fazer? Meia-noite, o que é que eu vou fazer para arrumar 10 mil? Eu não posso voltar para casa com ele nesse estado. Ele não conseguia falar, né? Ele tava num nível que ele não falava, porque ele só tossia. E quando ele tentava falar, o esforço fazia ele tossir mais. Então ele era calado, dava um passo morrendo, assim. E aí esse meu cunhado, que também, assim, não tinha dinheiro, era igual a gente, não era nem casado ainda, ele bateu, assim, no meu ombro com um cartão. E ele disse: pode passar. E aí eu, assim, como? Aí ele disse: é o dinheiro que eu tô guardando pro meu casamento. A vida de vocês é mais importante do que uma festa. A gente se emocionou na hora, né? E assim, é isso que a gente tem, né? E a gente aceitou. Ele tava ali. Aceitou, ele internou. E no dia seguinte a gente descobriu que ele tinha. Ele tinha um problema de coração gravíssimo. Meu Deus. O coração dele estava parando, segundo os médicos. Estava funcionando a 30% da capacidade. E o problema respiratório era o pulmão que já estava com problema por conta do coração. Então ele estava com o pulmão comprometido, esqueci o termo que se dá, para o pulmão comprometido. E aí ele precisaria fazer logo, né, a recuperação do pulmão para fazer a cirurgia de coração. E assim, né, como é que a gente que não tinha o dinheiro da consulta, né? E aí eu lembro de eu descer, né, com meu cunhado no setor financeiro, e eles disseram, foi para pegar um orçamento, e eles disseram: olha, a cirurgia é 100 mil reais. Ele precisava trocar 2 válvulas do coração. E aí eu pensava: meu Deus, e agora? 100 mil, 10 estava aqui, agora 100. Da consulta. 500 da consulta, 1.000 chegou, e os 100. E os 100, exatamente.
E aí, eu disse, amor, a gente vai ter que fazer uma campanha na internet. Sim. E ele, não, eu não quero, é muita exposição. Eu digo, amor, não tem outra opção. Isso foi qual ano? Isso foi 2018. 2018. Cecília tinha 1 aninho, ainda mamava. É. E aí ele passou dias no hospital recuperando do pulmão e a gente precisava agilizar a cirurgia do coração. Ele não tinha condições de esperar na fila do SUS pela válvula, ele não dava. Os médicos diziam, não dá pra esperar, ele tá grave. E aí eu fiz a campanha, né? Convenci ele a fazer a campanha. E aí Deus, sabe a tempestade que eu falei? Que de repente se transforma e a gente aprende a dançar na chuva. Foi isso que aconteceu novamente. Sim. Mas a gente começou a campanha viralizou de uma forma, assim, inexplicável. Porque eu não tinha um perfil grande na internet, eu não tinha perfil na internet. Sim. Eu postava foto da minha filha, só. Então, assim, como viralizou daquela forma? Somente pela graça de Deus. Sim. Em 4 dias a gente conseguiu dinheiro, mas não conseguiu dinheiro, a gente conseguiu muito mais do que o dinheiro, assim, eu fazendo um vídeo, gente, tá bom, Já foi. a gente já conseguiu, já passou, e a coisa Mas Deus continuando, provendo. tanto é que a gente, assim, fez a cirurgia dele e ajudou 5 campanhas, além da dele, como a graça de Deus. É engraçado, assim, que chegou, assim, de uma forma que a gente não imaginava. Jogadores de futebol da seleção compartilharam o post, sabe? Assim, uma coisa bem... Então, ali foi o segundo momento que nossa vida viralizou. Primeiro tinha sido o casamento. Exatamente. Dançando e depois. Exatamente. E ali foi o coração dele. E mostra o quanto a confiança em Deus permite que as coisas aconteçam, né? Porque lá, se você tivesse desistido do casamento, Sim. da chuva, você podia ter, né? Você falou que essa foi a cerimônia pros leigos, né? Você podia ter já casei. Não, já não preciso fazer Isso. essa daqui. Né? Você podia não aceitar o dinheiro, por exemplo. Poderia ser egoísta, falar, não, é um ego, né? Não quero esse dinheiro para a consulta, vamos ficar aqui no SUS mesmo. Mas a confiança permite que você dê essa abertura, né? Exatamente. E assim, a coisa tava, assim, Deus... Por mais que houvesse uma provação ali à nossa frente, Deus, ele nos enchia de tanto amor que não dava nem pra gente ficar triste. Eu não lembro da gente triste, eu lembro da gente, assim, chocado, sabe? Assim, com o celular na mão, eu dizendo, amor... Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa graça. E assim, a gente não parava de receber mensagem também das pessoas. Meu celular travava quando eu ia ver. As pessoas me ligavam. Assim, muita gente se uniu por conta dele, até assim, amigos de antigamente, ele, né, veio. Muita coisa aconteceu. Então, assim, aquela tempestade, novamente, ela foi transformada, assim. Então, Deus nos deu muito mais. A gente tava morando no sertão, lembra que eu falei? Sim. E a gente queria voltar para João Pessoa, que era onde estava a nossa família. Para ter o suporte. Na condição da doença do meu esposo, eu precisei pedir demissão do meu trabalho para cuidar dele, porque a recuperação da cirurgia, aula exatamente, dava aula, ele que ficava com minha filha, então assim, não tinha como eu voltar para lá. Então eu pedi demissão e assim, na confiança em Deus, porque ele já ia ficar sem trabalhar, ele era fotógrafo na época, não tinha como trabalhar, provavelmente ele já entendia ali que talvez ele nem voltasse a fotografar. Enfim, eram muitas mudanças com a cirurgia e tal, e eu pedi demissão num dia, uns 4 dias depois, eu sei que foi na mesma semana, não sei precisar a quantidade de dias, ele recebeu uma visita de um ex-chefe dele, e esse ex-chefe dele perguntou se ele queria voltar a trabalhar lá. Ele tinha trabalhado numa faculdade, e aí ele disse que sim. E ele perguntou, e você, dá aula de quê? Ele sabia que eu era professora, sim. Aí eu disse, eu dou aula de psicologia, de pesquisa, de estatística e tal. Aí ele disse, a professora de estatística tá entrando de licença, quer? Aí eu, gente, claro. Quem quer tá aqui, é pra começar agora? Então assim, no outro dia eu já estava na faculdade. Então, assim, foi novamente Deus. Então, a gente queria voltar para João Pessoa e não conseguia. E numa situação que parecia uma tragédia, né, Deus dá, assim, uma volta na vida da gente, assim, totalmente.
Dançou na chuva, exatamente. Então a gente passa aí um período sem engravidar também, né? Assim, foi todo um... Assim, eu falei rapidamente, mas isso, assim, durou muito tempo. A doença, ele ficou internado muito tempo. A cirurgia, recuperação. 3 meses de recuperação da cirurgia. Então o processo que você falou que você sabia que não podia engravidar de Matheus, porque você sabia que não podia ficar grávida na UTI, foi por causa da UTI do teu marido. Também, porque Matheus, ele também passou, ele teve etapas. Sim, ele teve várias exatamente. vezes, né? E aí, o problema do coração, ele apareceu nas nossas vidas aí. Aqui, né? No do teu marido. E aí, depois de um tempo, né, a gente muda totalmente a nossa vida, se muda. Eu começo a atender na clínica, que não era algo pra mim. E aparece pra mim nesse percurso, assim, por diversas coisas. E eu começo a postar no Instagram também, assim, fiz a minha primeira live e comecei o trabalho na internet, ali falando de temperamento, de personalidade, de sofrimento. Tava estudando na época logoterapia, então eu falava muito de Viktor Frankl. Enfim, como ressignificar o sofrimento, o próprio testemunho da história do meu esposo também, as pessoas pediam muito pra eu falar. Então, assim, a minha vida já vai se entrelaçando daí com a minha vida profissional. E, Rebeca, uma pausa aqui nessa história que como Deus é bom de te trazer aqui, porque eu tô aprendendo muito. Como que no meio de tudo isso, de todo esse processo, que você poderia estar falando, nossa, que vida difícil, você conseguia estudar. Você falou que você estava estudando sobre logoterapia e atendendo a clínica. Aonde que essa mulher, Rebeca, se encontra pra conseguir fazer tudo isso, assim? Como que era na tua cabeça? Porque se você já era formada, então você já tinha, né, uma sanguínea aí, fleumática agora. Você já tava nesse processo de transformação. Mas como você fala, não, eu vou fazer isso, assim? Eu entendia que era o que a minha família precisava. O sanguíneo, ele tem dificuldade de fazer por ele, mas ele tem uma facilidade de fazer por amor aos outros. Ah, sim. Essa é uma prova muito grande, que pra mim, por exemplo, eu nunca consegui fazer uma dieta de nada. Nunca fazia dieta. E aí vem a Heloísa PLV. Eu passei 1 ano e meio sem colocar na boca nada que tinha leite ou proteína de leite. Mas nossos filhos, a gente consegue. É, assim, muito claramente. Então, eu entendia, veja só, lembra que eu falei, a gente não tinha plano de saúde, sim, foi tudo... Aquilo ali nos abriu para a necessidade do trabalho de uma forma muito maior. Meu esposo dizia assim, eu quero trabalhar de modo que nenhum amigo meu se precisar passar por isso, seja eu a ajudar. Esse meu amigo que ajudou, abriu no peito dele também. Ele disse, eu quero ser a pessoa que ajuda se um amigo meu precisar. Então, assim, isso mexeu com a gente, mas mexeu com todo mundo em volta. Sim, mexeu comigo agora. Então, assim, a gente começou a ter uma visão diferente do trabalho, sabe? Então, aquela vida que a gente tinha, que vinha, assim, com uma série de problemas financeiros, a gente decidiu, assim, bora ajustar a nossa vida com essa situação. Então, assim... Meu esposo começou a estudar marketing, muito pesado, assim... Eu conheço uma história parecida. E aí, também por amor a ele, eu comecei, porque ele precisava de alguém para colocar em prática o que ele estava estudando. Conhece isso? Conheço também essa história. E como ele estava se reencontrando profissionalmente... Sim. Então, por ele, eu fui. Entendi. Sem querer. Sem querer. Sem querer, mas eu fui. Então, eu dava aula... Eu também conheço essa parte aí. Eu dava aula na faculdade, na época era uma faculdade de medicina. Comecei a atender meus pacientes e comecei o trabalho na internet. E também já tinha filhos aí, já tinha Cecília. Exatamente. E aí eu engravido de Lucas nesse processo. 2019 eu engravido de Lucas. Então, isso foi 2018, no ano seguinte eu engravido de Lucas. E aí, Lucas, gestação tranquila. É engraçado porque as coisas como acontecem, né? Eu tinha uma live marcada, extremamente importante, assim, era uma live com uma pessoa, né, muito grande, né, que eu admirava muito, que tinha acompanhado ali o processo e tal, marcada. Eu fui para uma ultra de manhã, ultra de rotina, certo? Tava esperando para ter normal, tinha tido Cecília cesárea, mas ia tentar normal. E aí fui pra ultra e tal. Aí o médico disse, seu líquido acabou, vai ter que ter agora. Aí eu,
Não, moço. Não, eu tenho live. Eu tenho uma live muito importante. Não tem como. Aí meu esposo fez, assim, é muito necessário ser agora, porque assim, é muito importante essa live. Mas se for preciso, a gente vai agora, porque o bebê é mais importante. Aí o médico disse, não, tem que ser agora. Aí, beleza, tchau, live. Tem como ser de tarde, que tem como ser de noite. Tchau, live. A live aconteceu 4 dias depois, com Lucas bem pequenininho. Mas assim, nasceu no meio da pandemia, assim, lockdown, tudo fechado, eu na maternidade. Né, assim, às vezes na primeira gestação a gente idealiza, né, plaquinha de maternidade, presente de maternidade, não sei o quê. No segundo. Nesse aí, se eu já não tinha pensado muito, com a pandemia nem podia. Não tinha plaquinha de maternidade, não tinha lembrança, ninguém visita. Beleza, foi isso. Né? E aí, Luquinhas seguia ali, amamentação e tal. Aí o que é que aconteceu? Com 3 meses de Luquinhas, bebezinho pequenininho, eu fiz um teste e... Grávida. Você usou um método nesse período ou não? Você não usamos. Assim, a gente confiou na estatística que diz que amamentando diminui nessa, gente. Diminui a probabilidade. A probabilidade de quem engravida na amamentação é das mulheres que acreditam que não engravidam. Então, prestem atenção aonde está o erro. Se você acredita que você não engravida, você engravida. É assim. Tá explicado. Normalmente é assim. Tem uma amiga minha que ela também, ela demorou 4 anos pra engravidar, e aí ela engravidou. Não vou engravidar, tô amamentando, demorei 4 do primeiro. Ela engravidou na primeira relação. Nossa. Depois da dieta. Porque daí ela teve relação, ficou um tempinho ali sem ter por N motivos de saúde, e aí grávida. Poxa, engraçado. Então, olha só, foi exatamente com 3 meses sem engravida, e daí quem vem depois, era o Lucas, né? Lucas nasceu, aí com 3 meses, Mateus. E aí, Mateus, veja só, aí a gente já tinha uma visão diferente sobre a abertura à vida, completamente diferente. Então, assim, a gente já entendia que a gente iria aceitar de bom grado todos os filhos que Deus nos mandasse. Se mandasse. Também, se não mandasse, a gente também iria aceitar, certo? Então, assim, como eu tinha tido 2 perdas, nunca descobertas a causa... Os médicos diziam assim, você tem algum problema, a gente só não sabe exatamente o que é. Entendi. E aí, Mateus, que eu não sabia ainda que era Mateus, né? Descubro e tal. Quando eu ia para o exame de confirmação do sexo de Mateus, o médico já tinha dito, mas eu ia assim, um ultrassom extra, já tá marcado, eu vou. Só para confirmar o sexo desse menino. E um dia antes eu tinha recebido a visita da minha doula, porque... né? Eu sou brasileira, não desisto nunca, tinha tido 2 cesáreas, mas ia tentar no partinho normal de novo, certo? Queria muito normal. Queria muito. Eu tive, os meus 2 foram normais. Eu tenho muito medo de cesárea, muito medo. Eu também tenho. Tem que sair de alguma forma. Tem que sair. E aí, o que é que aconteceu? Minha doula, primeiro encontro com ela vai rezar por mim, ela era uma doula católica, ela vai rezar por mim e ela... começa a chorar. E ela diz, quando eu estava rezando por você, me veio Santo Antão. Exatamente o momento em que ele tinha muitas batalhas espirituais com o demônio, e ele pergunta a Jesus onde Jesus estava nessas batalhas. E Jesus olha docilmente para ele em seus olhos e diz, eu estava aqui o tempo todo, eu só queria te ver lutar. E ela me diz isso, chorando, e eu guardo aquilo no meu coração. No dia seguinte, eu vou fazer o exame. Quando eu chego no exame, o que é que eu escuto da médica? Assim, primeiro que o exame demorando muito. Eu já sabia de coração só pelos exames do meu esposo, então assim, o negócio alguma coisa tá errada e é coração, e aí eu pensava, ele deve ter a mesma coisa que meu esposo. E esse exame foi o exame, o de eco mesmo? Ultra normal. Ultra comum.
porque Deus é tão bom que ele botou uma médica que estava fazendo Muito boa especialização ali. Porque hoje, eu não sei se essa situação veria naquela outra que faz no eco. do eco, do coração mesmo, veria, né? só que o eco do coração é com 24 semanas. É mais lá na frente. Eu Você tava viu com 17. Olha só. Eu tava com 17. Essa médica, ela estava fazendo especialização especificamente na doença que meu filho tinha. Nossa Senhora. Acredita? Como Deus é bom, né? Impressionante. E assim, eu não a conhecia, era a que estava lá disponível. Então, Isso já tinha plano nessa época. eu já tinha plano, nossa vida já tinha dado uma melhorada, exatamente. Com seu esposo no marketing, você Isso, com você exatamente. Já tinha feito alguns lançamentos, já estava um pouco conhecida na internet, devia ter ali, sei lá, uns 20 mil seguidores por aí, nesse momento. Já estava... E aí, quando ela estava demorando, meu esposo já começa a alisar minha cabeça, como se dissesse assim, vai vir bomba. Se prepara que vai vir a bomba, né? E aí, a lágrima já estava aqui, ó, no cantinho, só esperando a notícia. Doutora, pode falar, doutora. Aí ela disse, não. Aí a gente foi dizendo, é alguma coisa no coração, meu esposo tem problema. E não tirava o olho. Qual o problema dele e tal, e falando ali. E aí ela disse, eu preciso chamar outra médica. E aí ela pediu para a ecocardiografista, não sei se fala assim, que estivesse lá disponível, fosse lá para a sala, que ela estava precisando de uma segunda opinião. E ela disse assim, se eu não der essa resposta a vocês hoje, eu não durmo. Como é que a gente fica ao escutar isso? Eu acho que essa parte é a parte mais angustiante pra gente, né? Sem ter resposta. Porque eu lembro que quando eu fui receber a notícia que não ia desenvolver a gestação, eu fiz um exame e aí ela falou, não, tá muito cedo, vamos fazer daqui uma semana. E aí foi uma semana de angústia. Nossa, e daí nessa semana... Nessa outra vez que eu fui fazer, porque como era uma mola, tinham várias coisas lá dentro do saquinho gestacional, né? E aí ela ficou um tempão, e aí ela chamava outras pessoas, vieram 3, e eu não sei como foi a tua acolhida, né, com essa médica, mas comigo, eu era só mais uma ali em cima. Eu tinha plano de saúde, era um plano bom, mas a clínica eu era só mais uma pessoa. E foi uma notícia assim, muito, tipo, não desenvolveu, infelizmente, conversa com a tua médica, tchau. Essa médica especificamente, ela foi assim um anjo. Na hora que ela nos diz, elas conversam, né, essas duas médicas, e ela olha pra gente e diz, seu filho tem uma doença de coração muito grave. É a doença de coração mais grave que existe. Ele só tem metade do coração. A chance depois, né, algumas coisas a gente foi sabendo depois, também é uma doença considerada incompatível com a vida. Em alguns manuais ela ainda é considerada incompatível com a vida. E a chance de sobrevivência dela passa por uma tentativa médica de reconstrução do coração em etapas. Então seria uma série de cirurgias programadas. Na minha região, Nordeste, nenhuma cirurgia funcionou até hoje. Então, se houvesse alguma chance de sobrevivência... Aliás, eu acho que no Rio Grande do Norte parece que eles têm algum centro específico que tem começado. Mas assim, Paraíba, Pernambuco, nunca eles conseguiram. E aí ela diz, a única chance é se forem para São Paulo, tem 2 equipes lá que têm obtido sucesso e que se a criança conseguir sobreviver a todas as etapas, imagina, eu tinha visto meu esposo fazer cirurgia de peito aberto, visto a recuperação, agora imagine um bebê com 24 horas de vida fazer uma cirurgia de peito aberto. Né? Então, assim, muito frágil. Como que ficou teu coração, Rebeca, aí? Só me vinha a frase que eu tinha recebido no dia anterior. Assim, Jesus quer me ver lutar. Então ele vai me ver lutar. Era isso que decisão, me vinha. né? Então, porque, assim... E aí que você pode mostrar o quanto você tinha moldado o teu temperamento, né? Sim. Porque como sanguínea pensa, o que uma mãe sanguínea que não sabe nada sobre isso agiria, né? Desesperada. Sim. Né? E aí você já se encontra sabendo que ia ser batalhas, a gente sofre, é uma dor, não deixa de ser uma dor, mas você tava no lugar, né? Tava bem posicionado. Exatamente. Assim, a fé, ela foi minha tábua de salvação, sempre. E aí a gente começou, assim, uma série de idas a São Paulo, com muita frequência. Imagina, Luquinhas era muito pequenininho e eu precisava deixá-lo. Tinha Cecília também, já tinha com quantos anos? Ela tava com Cecília, 3... exatamente. 3 anos. Isso. Então, assim, precisamos ir muitas vezes.
ele tinha uma possibilidade de precisar fazer uma cirurgia de coração com ele ainda na minha barriga. Veja só, isso me parecia tão absurdo, assim, a ideia... Como assim? Como assim um cateterismo intrauterino? O coração do bebê é muito pequeno, a válvula aorta é tamanho de quê? E eles tinham que passar uma agulha para dilatar a aorta com ele na minha barriga. Meu Deus. Acabou que a gente foi para lá para fazer esse procedimento, mas o caso de Matheus, ele era mais grave do que era isso. Então, assim, eles disseram que já não adiantaria. Uhum. Eu lembro que a médica disse assim, quando eu voltei para a segunda consulta, ela disse, eu achei que vocês não voltariam, porque o caso dele já era muito grave, de uma doença muito grave, o caso dele já era muito grave. Então, eu achei que ele já não chegaria até aqui. Aí ela disse, mas se chegou até aqui, eu tô achando que ele vai até o fim. Quando a gente recebeu a notícia de que não ia poder fazer a cirurgia, que meio que dava assim uma esperança de que era o que ia fazer chegar até o fim. A gente saiu meio desnorteado de lá, assim, meio não, muito desnorteado. A gente saiu do consultório calados, andando, sabe assim, você vai andando meio sem rumo? E aí a gente atravessou a Avenida Paulista, era perto da hora do almoço, era meio-dia e, sei lá, 12:05. E a gente entra numa igreja que estava aberta. Meio que a gente nem se falou, só entrou. Sim. Entrou. Tava acontecendo uma missa. A gente sentou no final, no último banco. Com pouco tempo que a gente entrou um mendigo e sentou 3 bancos à nossa frente. No dia anterior, eu tinha lido o evangelho e tinha sido o evangelho de Mateus que diz, né? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Naquela hora, me veio assim, Senhor, és tu que tá aqui. Na mesma hora, o mendigo virou e me olhou. Me olhou nos olhos. Da forma como eu tô lhe olhando. E aí eu comecei a chorar e fiquei muito emocionada. E ele olhou pro meu esposo também. Ele encarou assim, sabe? Meu esposo também nem sabia que eu tinha feito essa oração, mas ele foi tão assim, tão marcante que ele nem precisava saber que eu fiz a oração. Só o fato de ter alguém sentado, do nada, virar, olhar pra você, olhar nos seus olhos sem falar uma palavra e virar, um mendigo dentro da igreja, dentro do contexto que a gente tava, Sim. Era tipo, novamente o lembrete. Tá vendo que eu tô aqui o tempo todo? Eu só quero te ver lutar. Meu Deus. E seguimos ali a nossa, né, a nossa vida, muita oração, assim, entregando. Todos os dias eu agradecia pela vida de Mateus, eu não sabia a repercussão, o quanto, né, nesse quanto processo tempo, nada. De quando aconteceu isso, grávida ainda, de comecinho ainda, né? Aí já tava 20 e poucas semanas. E a gente sabia que com 35 no máximo, 34 no máximo, a gente teria que ir para São Paulo esperar o parto. Entendi. Que precisaria ser cesárea, seria a terceira. Porque Mateus não poderia nascer de parto normal. Sim. Então, nós nos mudamos para São Paulo com a família toda. Decidimos levar as crianças, né, e fomos para lá. Esperar o parto de Mateus. E aí muita coisa foi acontecendo nesse processo, né? Muitas entregas. Tem um fato importante que eu me emociono também ao falar. Eu tenho uma amiga, muito, muito amiga, que não acreditava em Deus. Não acreditava no passado mesmo. E eu pedi a ela, mandei uma mensagem para ela mora na Inglaterra. E eu mandei, olha, meu filho, ela sabia que eu estava grávida, meu filho tem uma doença grave, talvez ele não chegue a nascer. E ela disse, eu não pedi, mas ela disse, eu vou rezar por ele todos os dias. Deixei pra lá, muita coisa na minha cabeça, fui seguindo. Certo dia ela me manda uma mensagem, tenho rezado por Mateus todos os dias, já é mais difícil, eu já preciso de mais esforço para não acreditar em Deus do que para acreditar. A primeira. E ela ainda disse assim, Mateus fez seu primeiro milagre. Porque a vida toda ela foi ateia, ela se dizia ateia.
E aquilo ali já me deu um sentido imenso, assim. Já me deu, assim, sabe, uma Já alegria. Já me deu uma alegria, assim, que me inundava. Eu Já dizia, começou a ver que você dançaria na chuva de volta. exatamente. Meu Deus, meu Deus. Meu filho, se esse sofrimento é necessário para salvar almas, vamos estamos aqui, né? E aí seguimos, né? Mateus nasceu na Semana Santa, porque tudo é muito simbólico. Ele nasce na Semana Santa porque ele se adianta, porque eu entro em trabalho de parto pela primeira vez, exatamente quando eu não 34. podia. Exatamente. Eu já tinha 38. A gente foi pra lá com 34, esperou. Uhum. E aí, no dia que eu fiz 38, eu entrei em trabalho de parto. E aí, Mateus nasce na Semana Santa. Ele estava programado para cesárea. Ele estava programado para nascer depois da Páscoa, na segunda-feira depois da Páscoa. Ele nasce, vai imediatamente para a UTI. Com 24 horas de vida, ele faz a primeira cirurgia, muito grave, assim, né? Ele agrava, na sexta-feira santa, ele já vai para a segunda cirurgia. Então, com 48 horas de vida, ele já tinha passado por 2 cirurgias de peito aberto. Então, o meu sábado santo foi, assim, sábado de espera. Sim. Com Nossa Senhora, né? E foi assim por 30 dias, porque Mateus, né, lutando ali por 30 dias, por diversas vezes a gente achava que ia perdê-lo e ele conseguia, e ele conseguia. Amanhã é dia das mães. No dia das mães, a gente tava com alta prevista. A gente já tava no apartamento. E eu, doutora, libera a gente, eu quero, os outros 2 estão lá me esperando, né? A gente alugou um apartamento lá próximo, eles estão me esperando, libera, vai ser maravilhoso, né? Mateus, eles conhecerem Mateus. Porque eles não podiam entrar na UTI, né? Eles não conheciam. E aí, no dia das mães, que era a perspectiva de alta, Mateus agrava. E ele volta pra UTI. Assim, esse dia foi muito difícil, assim. Eu lembro que ele foi pra UTI, que ele voltou mesmo pra UTI, era mais ou menos 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. E aí meu esposo disse, eles vão ajeitar ele na UTI agora, eu fico aqui, vai comemorar com as crianças. E como é que comemora, né? E aí, ter que pensar assim, eles precisam de mim também, né? Eles estão esperando, eles estão sorrindo e querendo, mamãe, querendo dar o meu dia das mães, né? E aí eles gostavam muito de tomar, tinha uma banheira grande nesse apartamento, eles gostavam de tomar banho de banheira. Acho que eu vi uma foto dessa banheira. E aí eu cheguei lá basicamente para dar o banho deles, aí eu disse, vamos pra banheira, e fizemos uma festa na banheira do jeito que dava, né? E botei eles pra dormir, esse foi o dia das mães, nesse dia, né? Mas, aí ele foi pra outra cirurgia ainda. Ele precisou de uma outra cirurgia, então foram 3 nessa primeira internação. E ele teve alta. Assim, é o momento mais aguardado da nossa vida, né? Teve alta, foi pra casa, conheceu as crianças, aquela festa, aquela alegria. Alguns detalhes, a gente ainda voltou pra UTI. Foi tudo. Por um erro na medicação, a gente erra. Ele estava lá, a gente precisava passar uma semana lá para médica reavaliar e ver se ele poderia ir para casa em João Pessoa. Porque João Pessoa a gente já sabia que não ia ter médico, então assim, ele precisava ir bom. Não tinha como ir mais ou menos, né? Não tinha como ir mais ou menos. E aí, Mateus, uma certa hora lá, a gente tava comprando a passagem de volta. Sempre era meu esposo que dava a medicação e nesse dia foi minha mãe. E ela ouviu a informação errada, assim, na pressa, enfim. E ela deu o remédio de coração dele 10 vezes mais do que era para ele tomar. Quando a gente ligou para o médico, ele disse, vocês precisam voltar para a UTI agora, porque ele pode ter uma parada. Eu digo, eu não consigo entrar naquele lugar de novo, eu não consigo, eu não acredito que eu vou voltar para lá, porque parecia um labirinto, assim, quando tava perto, sair e volta. E aí, mas tinha que ir, mas assim, Deus é tão bom que ele não teve uma alteração de frequência, assim, nada. Parecia que tinha tomado água.
Nada. Ele ficou monitorado Sim. por 24 horas, mas Não depois teve nenhuma daquilo, alteração. voltamos para casa e depois recebemos liberação para voltar para João Pessoa. Então, assim, foi aquela festa. Foram 3 meses que ele passou em casa, assim, perfeitamente bem aos nossos olhos, né? Mateus, ele era conhecido como o bebê sorriso, porque assim, ele estava sempre sorridente. São maravilhosos. E Mateus, eu esqueci de dizer um detalhe importante. Na época que eu estava grávida, eles tinham sugerido, um médico tinha sugerido abortá-lo, né? Porque tinha dito que uma doença incompatível com a vida, se esse bebê vier a nascer, ele vai dar muito trabalho, né? Obviamente que a gente não, né, não ia nem cogitar isso. E aí, Mateus, ele salvou crianças né, 2 especificamente, assim, 2 crianças que eu estava na clínica com ele, esperando para ele ser atendido, né, e começava a conversar com as mães, e eram mães que estavam grávidas, ainda de bebês também com hipoplasia. E elas diziam, as 2 disseram a mesma coisa, até hoje elas me acompanham. Quando eu achava, eu não queria levar adiante, mas quando eu vi o sorriso desse bebê, ele me deu esperança. E aí elas levaram, Nossa, e eles passaram pelo mesmo processo de Mateus, estão vivos, estão bem, né? E Mateus, então foi isso, assim, por 3 meses ele ficou maravilhoso aos nossos olhos, porque os exames dele já eram péssimos, desde que voltou, assim. A médica dizia, se eu olho para Mateus, tá aqui, ele mamava. Mateus, ninguém achava que ele ia mamar. E mamava. Uma amamentação exclusiva. Ele Sério? veio provar o leite. Mateus passou muito tempo sem nem saber o que era uma gota de leite, porque ele era tão grave que ele tomava eles, né, chama nutrição parenteral, que é direto na veia, por muito tempo. Depois, por um tempo, era 0,2 ml, só para ele sentir o gosto na língua. Depois, 2 ml na seringa, enfim. E depois era peito exclusivo. Quando foi para primeira tentativa a fundo, olha, provavelmente ele não vai conseguir, se acalme e tal, porque é muito tempo, e porque é um bebezinho. E eu só tirando leite, né? Lá no banco de leite era o tempo todo. Primeira tentativa, o Mateus mamou. Assim, ela ficou chocada, assim, como é que pode? Porque ele tinha um grau de insuficiência cardíaca muito elevado. E a médica dizia, eu preciso mandar o vídeo de Mateus com o exame de Mateus, porque se eu mando só o exame de Mateus, eles vão mandar ele de UTI aérea agora para São Paulo. Tinha um índice lá de insuficiência cardíaca que acima de 150 era insuficiência cardíaca. De Mateus era 35 mil. A médica disse nunca tinha visto um nível daquele. E ao mesmo tempo, ele estava rindo, dormindo. Era o bebê que mais dormia. Meu bebê que mais dormia era ele. Mamando. Ela disse, esse nível... Menos do que isso, ele já deveria ser um bebê extremamente irritado, um bebê que não consegue mamar, não consegue dormir. E não é isso que eu tô vendo na minha frente. Olha que o senhor foi bom de cuidar para que vocês vivessem essa experiência, né? Exatamente. As crianças conviveram com ele, aquelas fotos que eu vejo, que a gente vê lá no Instagram. Eles eram apaixonados demais por Mateus. E até o fato, marcava o fato de um bebê tão doente sorrindo, sabe? E aí, a gente sabia que a gente ia ter que voltar para lá. Com 6 meses, ele precisava passar pela segunda etapa. E aí, foi onde realmente ele agravou, né? Onde muita coisa aconteceu. Foram 28 dias de UTI. Essa cirurgia era uma cirurgia gravíssima. Eles realmente precisavam parar o coração ficar funcionando numa máquina para eles poderem fazer todas as operações lá no coração. Então, ele já voltou muito grave. E ele ficou muito, muito grave. Ele voltou diversas vezes para fazer procedimento, abre o peito novamente. Ele ficou com o peito aberto, assim, muito tempo, assim, só com adesivo, e a gente vem no coração mexendo mesmo, sabe? E aí foi quando eu pedi intercessão das pessoas na internet, e a coisa viralizou também. Muito, 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 muito. E aí Mateus ficou muito conhecido. Eu lembro, eu pedi sangue pra ele na internet. O banco de leite me mandou uma carta agradecendo, porque a gente encheu todo o estoque, estava na pandemia, né? Encheu todo o estoque. Eles disseram que nunca tinham visto um movimento como aquele. Freiras carmelitas indo doar sangue, assim, de hábito, sabe? Uma coisa muito bonita. Mateus, ele mexeu com o hospital, assim, de uma forma inexplicável. A menina da portaria, ela dizia... Ela era muito viciada em Coca-Cola. Eu mexia com ela porque 4 horas da manhã ela ia assumir o plantão, tava tomando Coca.
E ela dizia, eu vou ficar 1 mês sem tomar coca pela vida de Mateus. Então, Olha assim, só. isso estava acontecendo Mexeu. muito. Essa minha amiga estava fazendo jejum por ele. Nesse nível, Já ela já nesse- estava fazendo jejum. Ela disse que teve um dia que Mateus ia para uma cirurgia lá muito grave também, assim. Sim. Ela disse que foi a primeira vez que ela rezou o texto. Ela botou no YouTube como é que rezava um texto e ela rezou. rezou o texto. Exatamente. Olha como o propósito de Mateus. Ali primeiro foi a conversão lá do primeiro para que você se abrisse a vida, e depois um processo. E olha, Mateus veio para transformar a sua e de 1 milhão de Muito. pessoas, né? Muito, exatamente. Era, assim, não tem como explicar tudo que aconteceu, que a gente viveu ali, assim, foi... Acho que todo esse processo o pessoal também pode ver um pouco lá no filme, né? Sim, o Sim de Maria eu conto, eu escrevi um livro da história de Mateus também. Olha só. O nome do livro é Pronto para o Céu. E é onde a gente encontra esse livro? Vamos colocar o link desse livro aqui embaixo, gente. A gente encontra na Amazon e também no site da editora Companhia de Jesus. Vamos colocar o link Tá aí quase embaixo. esgotado, nem sei se ainda tem. Vamos deve colocar ter aí, ainda. se tiver, a gente conhecer E mais. aí foi impressionante, assim. Então, foi isso que a gente viveu. Quando a gente recebe a notícia de que não tinha mais o que ser... Sim, Mateus chega aí pra ECMO. A ECMO é uma máquina que ela faz o papel de coração, rim Sim. e pulmão, assim. Então, ele literalmente estava vivendo por aparelhos. Ele já estava no tubo no máximo e ainda na máquina. E os médicos diziam assim, é muito difícil ele sair. A gente já estava atrás de um coração artificial porque Sim. ele estava na fila de transplante. Mas assim, um bebezinho de 6 meses conseguir a doação de um coração, assim, É muito muito difícil. Principalmente no tempo que ele tinha, porque a máquina da ECMO, ela dura 1 semana. Então, assim, 1 semana. E depois vai para outra máquina. E é uma coisa, assim, absurda. Absurda de... Assim, os riscos são tremendos. Fica uma pessoa parada do lado da máquina 24 horas, Olha olhando para a máquina. Assim, imagina, eu lá na UTI, com uma pessoa plantada, olhando para a máquina com uma lupa, assim, vendo se estava formando algum trombo. Porque senão ele tinha que tirar o trombo antes que o trombo fosse para a cabeça. Então, assim, é uma coisa absurda, sabe? E todo esse Então, processo. E aí você comentou que teu esposo estava estudando marketing, né? Por causa da pandemia, e aí nesse processo não existe cabeça para lançamento, não existe processo para internet. a gente... Como que foi isso? Porque daí as pessoas pensaram lá, teve a doação, você conseguiu. Como que vocês viveram nesse processo? Porque você não tava dando mais aula, você não tava mais vendo nada disso, né? Quando a doação do meu esposo, não, isso aí já tinha ido, que a gente só usou sim. pra doença dele lá, né? Exatamente. Mas E a gente foi começou o aqui. trabalho na internet, e eu comecei a lançar na internet, tava dando certo, graças a Deus. Quando teve a questão de Mateus, que a gente descobriu, e precisar fazer cirurgia intrauterina, eu criei um curso, que era o curso da minha vida, assim, onde eu colocava, era um caminho, é o caminho de crescimento na personalidade. Eu tenho um amor imenso por esse curso. Na minha cabeça era algo que eu ia construindo aos poucos, tipo assim, que ia durar 1 ano de construção do curso. Eu tinha ele na minha cabeça, mas era tão difícil de executar que ia demorar. Quando a gente descobre de Mateus, assim, eu preciso lutar. O que é que tá nas minhas mãos, além de me cuidar, de fazer os exames? Eu preciso de dinheiro, porque a gente vai precisar sobreviver em São Paulo sem eu trabalhar, sem eu atender. Então, a gente precisa lançar. Vai lançar o quê? E aí, eu tinha esse curso na gaveta. Eu digo, amor, vamos ter que lançar o Caminho, que era o nome que eu tinha dado, Caminho. Vamos ter que lançar o Caminho. Então, a gente passou madrugadas gravando o Caminho. Madrugadas, assim, o dia todo gravando para lançar, juntar um dinheiro e ir. E foi isso que aconteceu. Então, assim, a gente juntou a quantia de dinheiro com o Caminho, que é, assim, uma bênção. Ele tá à venda ainda. O Caminho tá à venda. Ele reabre domingo agora, depois da aula, como ser uma mulher melhor. Olha só. E é o curso, ele é muito especial, assim, eu acho que o contexto que ele surgiu, a forma como ele surgiu, eu recebo depoimentos do Caminho, assim, de pessoas que saíram da ideação suicida para uma vida plena através do caminho. Então, assim, é incrível mesmo o que aconteceu. E aí, pronto, foi assim que a gente sustentou. Então, a gente relançou o Caminho em alguns momentos, quando foi necessário, e foi vivendo dessa forma lá. No final da vida, sim, Mateus na ECMO lá, e a gente ia compartilhando isso. Engraçado que quando a gente foi, eu pensava assim, eu vou viver esse momento, Mateus, assim, sem compartilhar muita coisa.
Só que meio que eu sentia vontade de compartilhar, porque o mínimo que eu colocava, eu recebia muito depoimento das pessoas. É isso que mais move isso que a gente faz, né? Porque o sofrimento nosso, quando a gente deixa escondido, mexe no nosso coração. Mas quando a gente fala tanto de pessoas que transforma, né? E eu acho que estar na internet hoje é para levantar uma nova geração de pessoas, né? Exatamente. E isso ia acontecendo. Então, assim, não tinha como eu não compartilhar. Então, eu ia lá mostrando as coisas e tal. Todo mundo vinha acompanhando, rezando muito, assim. Tinha gente rezando um texto de 3 horas da manhã, lives acontecendo por Mateus, grupos, comunidades, pessoas de outras religiões, pastores. Eu recebia mensagem de pastores rezando, enfim. E Mateus saiu da ECMO contra todas as expectativas médicas. Assim, todas. A técnica me dizia que na hora que ele conseguiu sair, era dia de Santa Teresinha, minha santa de devoção. Na hora que ele conseguiu sair, os médicos se abraçavam. E o coração do Mateus, que estava parando, estava na fila de transplante. Ele tinha uma função cardíaca lá, que eles dizem que precisa ser 12, que é o coração batendo bem. O de Mateus estava 2. Mas assim, ele praticamente não bate. Por isso que ele precisa de um coração novo. A médica dizia, se chegar em 7, eu tô muito feliz, porque ele só tem um ventrículo, então eu nem espero que ele chegue em 12. Ele chegou em 12. Ele chegou em 12. A gente ouviu os médicos dizerem com todas as palavras, Mateus é um milagre, porque não tem como um coração que estava parado voltar dessa forma, sem nenhuma explicação. Sim. E aí muita gente me pergunta, Rebeca, por que se o milagre do coração de Mateus aconteceu, Mateus morreu? Eu costumo dizer assim, eu vejo muito claramente que Deus precisava mostrar para as pessoas, porque isso já estava muito claro para mim, que ele podia tudo. Ele podia fazer um coração parado e voltar a viver. Sim. Entendeu? Mas a missão de Mateus era outra. E a missão de Mateus passava pela morte. Tanto passava pela morte que no dia da morte dele, que foi muito emocionante também, assim, Mateus morreu no meu colo. Ele passou horas no meu colo. A gente foi esperando mesmo até o último suspiro dele, rezando com ele, cantando. Os médicos foram se despedindo um por um. Era dia de São Lucas, que é o dia do médico. Mateus morreu no dia do médico, né? Para os médicos foi muito marcante. Para todo mundo foi muito marcante. Sim. Então, assim, desde o início, eu repeti uma frase, que era uma frase de Chiara Corbella, que é assim, não há desgraça, meu filho nasceu pronto para o céu. E eu falava sempre isso. E em nenhum momento eu me desesperei. Eu tava, obviamente, assim, o sofrimento não tem como descrever. Sim. Não tem. Até o último segundo eu dizia, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, nem a minha, não a minha. Então, Mateus morreu. Foi um dia muito difícil, mas no dia do velório dele, eu entendi que a missão dele passava pela morte, e a minha também. No dia do velório de Mateus, chegaram mais de 30.000 pessoas no meu perfil, num dia. Viralizou novamente, e viralizou o velório dele. A gente estava transmitindo, porque era uma missa, a gente fez uma missa e transmitiu, e aquilo... Tanta gente rezando, né? Não tinha como não fazer. Exatamente, então assim, a coisa viralizou de uma forma muito, muito grande. E era incrível, porque as pessoas diziam assim, eu lembro de uma pessoa especificamente que me disse, me desculpe dizer isso, mas o velório do seu filho foi a maior experiência de céu que eu já tive. E foi mesmo, sabe, assim, eu não sei explicar. No dia do velório de Mateus, do enterro já, né, foram 3 dias depois, no dia do enterro de Mateus, pessoas de outros lugares foram lá para agradecer, porque tinham feito um pedido a ele no dia da morte dele e tinha acontecido. Tem um caso lá em João Pessoa de uma mulher que ela é considerada infértil, ela tem menopausa precoce, se eu não me engano. E o marido dela não produz espermatozoide. Então, assim, ele não tinha como. E ela diz que no dia da morte de Mateus, ela faz a seguinte oração. Mateus, sorri para Jesus e pede um filho para mim. Ela engravidou
E o nome do filho dela é Mateus. Meu Deus. Já nasceu. Tá bem lindo aí. E assim, foram muitas histórias. Então, muita coisa aconteceu. Eu vivi um processo também ali com os meus filhos, né? Cecília e Lucas, Sim. para eles aceitarem aquilo ali, para eles passarem pela morte com o Sim. entendimento que eles tinham de criança. Acho que foi o meu maior desafio, porque minha filha sofreu muito, assim, chorava Sim. muito, Ela chorava tava com todos os 4 dias. aninhos já? 4, 5? Exato, 5 anos, acho. Já. 5 anos. Então, assim, ela sofreu muito, muito mesmo. Então, a gente foi, assim, tendo que mergulhar na fé, mergulhar na vida dos santos, principalmente os santos criança me ajudaram muito para ela entender sobre missão. Sim. Eu contava para ela a historinha dos pastorinhos de Fátima. Hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje é. E eu contava para ela a história dos pastorinhos, e essa história, assim, para ela foi muito importante, porque ela dizia: mamãe, Jacinta e Francisco morreram pequenininhos e Lúcia precisou ficar. E aí eu disse: filha, a missão de cada um. A missão de Jacinta e a missão de Francisco era essa. E Lúcia tinha uma missão em vida. A de Jacinta e Francisco era também com a morte. Ela dizia igual a Mateus. Igual a Mateus. E aí ela começou a rezar, pedindo a Jesus todos os dias. A Jesus não, a Mateus para pedir a Jesus. Mateus, pede a Jesus um irmão pra gente. Toda noite ela rezava isso. E eu não sabia se eu estava preparada. Eu terminava, eu ouvia a oração dela antes de dormir, ia pro meu quarto e dizia: Senhor, eu não sei se eu estou preparada. Eu não sei, acabei de enterrar meu filho, assim. O sofrimento era muito grande. Sim. Mas Jesus atendeu o pedido dela. E eu engravidei de Francisco, né? E é engraçado, porque Francisco, ele também nos salvou. Eu não estava conseguindo comer, eu não tinha vontade de comer. Sim. E quando eu descobri que eu tô grávida, eu tinha que comer pro Francisco. Eu tinha que comer pro Francisco. Então, assim, Francisco, ele nos trouxe esperança de volta, assim. Ele trouxe... Não dá nem pra explicar. E é engraçado que ele veio com a marca do irmão. Ele é extremamente sorridente. Mateus era um menino de sorriso e Francisco é muito sorridente. E engraçado também que, né, para falar do simbolismo de Deus, eu sentei aqui nessa cadeira e eu olhei pro teu olho. Eu dizia que Mateus tinha um olhinho de girassol e você tem um olhinho de girassol também. Eu olhava para ele, postava a foto do olho dele e aparecia o girassol perfeito dentro. Sim. O olhinho amarelinho, a íris e o formato. E por isso que até hoje, todo dia 18, eu recebo girassol. Porque eu vi o girassol de Deus. Então é por isso, porque eu vi não sei se foi um stories, eu, né, passei pelo teu perfil nesses últimos dias e eu vi lá o girassol, e daí eu escutei, né, Exato, Mateus pela casa toda e eu não tinha entendido. Exatamente, era por conta do olho dele. É o olhinho de girassol, você tem o olhinho de girassol. Ai, então, gente, assim... que vida, né? Que vida, eu quero conhecer esse caminho, não conhecia. O caminho... Esse processo, né, de desenvolvimento, daí a gente chega nessa questão, né, de como ser uma mulher melhor. Olha, a minha vida foi se entrelaçando mano. nisso, entendeu? Então, assim, o caminho foi o caminho que eu percorri. Sim. Não tem... Eu fui fazendo o caminho e eu não ia me dando conta exatamente disso. E agora, quando eu olho para trás, as pessoas olham, e eu tô grávida de Mateus no caminho, né? Então, o caminho todo foi gravado... né, nessa construção. Mateus, exatamente. Hoje, quando eu comecei a ensinar método Billings, né, eu passei por essa situação de mulheres que elas queriam aprender um método, só que aí elas vinham com um problema que o marido não aceitava, que elas vinham com um problema que o marido... Toda aquela história de método que a gente escuta. Sim. E aí eu me vi num momento que eu precisava, assim, eu preciso ajudar essas minhas alunas. Porque não é só eu falar pra elas, tem que fazer abstinência, regra 3. Sim. Não é isso. Quando a gente tem um marido que compreende, é maravilhoso. Sim. Mas não é uma realidade hoje muito grande, porque e não é culpa desses maridos, porque nem das mulheres, porque a gente não cresce na escola escutando. Exatamente. E aí foi onde eu me deparei de que eu precisava viver essa transformação. Então eu vivi também esse caminho todo no meu matrimônio. Eu casei com 17 anos.
Eu conheci meu esposo com 14. A gente começou a namorar, eu tinha 14 anos, casei com 17, engravidamos do Miguel com 18 para 19. Então, eu vivi todo esse processo. E aí, foi onde eu fui construindo hoje. Eu tenho a Escola da Fertilidade, que foi esse processo que eu passei, que é um pouco sobre temperamento, Exatamente linguagem isso. do amor, autoconhecimento. Deus nos coloca desenvolvimento. para viver aquilo que a gente estava Exatamente, falando, né? é. E aí, quando eu olho, nossa, olha, era por causa de Jesus. Ah, se eu soubesse eu lá atrás. E aí, tem uma frase que você fala no filme, né? Que se o Senhor tivesse mostrado tudo aquilo que você iria passar, né? Que você Sim. fala lá, e como que, acho que você pode falar um pouquinho dessa questão, né? Tipo, se você tivesse lá no começo de tudo, lá na primeira tempestade, Sim, visto tudo aquilo, né? Exato. Como que você viveria? foi uma frase do meu esposo, inclusive. Ele diz assim: quando eu olho para tudo o que aconteceu, né, todos os milagres, todas as histórias, todas as conversões, e eu imagino Jesus dizendo assim: toma teu filho de volta, e nada disso aconteceu. Sim, conversões, milagres, e aqui teu filho comigo, e tudo isso. Ele diz: eu não consigo escolher outra coisa senão não exatamente ser o que esse foi. Exatamente o que foi. Tem um detalhe: Francisco, ali era meu quarto parto. Francisco vem de parto normal. Só Normal concluir. depois de 3 cesáreas. Foi. de parto normal. E foi muito emocionante também. Ai, assim, eu me imagino. Ele colocou uma foto de Mateus lá, tocando as músicas que a gente cantava pra ele, enfim. Então foi muito E veio emocionante. de parto normal. Veio de parto normal, exatamente. Então, assim, quando a gente olha, eu falo da história do bordado de Padre Pio, que, assim, cabe muito bem, assim, na minha vida. Padre Pio contava que a vida é meio que como uma criancinha sentada num banquinho e a mãe bordando. E ele olha de baixo para cima e vê só um emaranhado de linhas e não entende nada. E às vezes Deus dá a graça, vem cá, menino, e bota aqui no colo e vê um pedacinho ali da figura se formando. Então, assim, hoje eu consigo olhar essa figura e assim, ela é muito bonita. Na hora é só um emaranhado de fios, né? Mas assim, é muito claro todo o simbolismo de Deus durante toda essa história. A minha amiga que eu falei, que se converte, ela faz o prefácio do meu livro, do livro que eu Olha escrevi só. para Mateus. E ela diz o seguinte, ela diz algo que eu não sabia, 2 coisas que eu não sabia. Ela disse: eu pedi a Jesus para que tirasse um dia da minha vida para cada dia de Mateus na barriga e fora da barriga de Rebeca. Que eu queria ver minha amiga feliz. E ela diz que o jejum que ela fazia, que ela começa a fazer pela morte, pela recuperação de Mateus, com a morte de Mateus, ela passa a fazer toda segunda-feira, foi o dia que ele morreu, eu não sabia disso. Toda segunda-feira, até as 3h23, hora da morte dele, ela faz jejum. Pelo quê? Pela felicidade da minha família. Ela segue fazendo até hoje. Até hoje. E Então, você assim, descobre isso quando ela escreve, o prefácio. Quando ela escreve o prefácio. Ai, eu chorei horrores. Ai, imagina. E aí depois ela veio pra cá no início do ano, e a gente vai sair juntas, e era uma segunda-feira. Aí ela: não, eu ainda não posso comer. Não Ainda deu, tá na hora do jejum. Ela espera. Meu Deus. Então, assim, é como ver tudo isso e não enxergar Deus, entendeu? Não tem como. Depois de Francisco veio Maria. Maria. Né? Agora. E Maria, Deus também me fala antes, ele dá um jeito de me preparar. Eu fui fazer o exame, Maria também estava super bem. Fui fazer um exame, levei as crianças, porque elas queriam ouvir o coração. E quando eu tô no caminho para a clínica, eu percebi sangue. E aí eu digo: eu não vou deixar eles entrarem. Sim. Deixa eu ver se tá tudo bem. E a esposa do médico me chama para uma salinha e tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E ela diz: vamos rezar aqui. E a gente reza, ela reza pelo bebê e me dá uma medalhinha de La Pietà. E aí eu entro pro exame e aí eu recebo a notícia: seu bebezinho não tá se desenvolvendo.
provavelmente você vai perder Nos próximos dias. nos próximos dias. E foi isso que aconteceu. E aí, quando eu começo a perder, e eu lembro dessa oração, que já tinha sido o aviso de Deus, assim, a preparação, e Nossa Senhora me carregando mesmo no colo, eu digo, não tem como ser outro nome, tem que ser Maria. Sim. E aí, Maria, nossa E aí, Maria. 7ª filha. E há 3 dias eu estava num restaurante e minha filha estava conversando com as crianças lá do parque. E eu fiquei ouvindo. E ela disse, eu tenho 2 irmãos comigo, Francisco e Lucas. E aponta para eles. Para 2 menininhas que estavam lá com ela desenhando. E tenho 4 irmãos no céu, Pedro, Isaac, Mateus e Maria. Maria. Ela já sabe. Essa é a nossa história. Ai, Jesus. Muito obrigada por ter aceitado vir aqui, viu? Foi um prazer chorar com você e também. Exatamente. O Senhor tem um propósito para todas as coisas, né? Ai, deixa eu respirar um pouco. Que emocionante. Muito obrigada, de verdade. Eu acho que o intuito desse podcast é realmente a gente trazer essa fertilidade para as pessoas, que eu tenho certeza que muitas vezes pode ser que ela não visse através da Lumen, que ela não visse através, né, do teu perfil, mas levar realmente histórias que mudam, né? Você podia ter falado não à vida. Sim. Lá na segunda vez. Muita gente me escreve e diz isso. Eu já tive 2 perdas, eu tenho medo de ter mais. E eu costumo dizer assim, eu prefiro 1000 vezes sofrer amando do que me ausentar de amar por medo de sofrer. Olha só. Né? Eles me perguntam, você até me perguntou isso, né? Quando você descobre a gravidez, porque muita gente espera pra falar, porque já perdeu, então assim, dizer já no fica início, meio, né? Exatamente. E aí o que é que eu costumo dizer? É uma vida, desde o momento que descobre. Se é uma vida, ela merece ser celebrada desde o início. E eu não vou fingir que ela não existiu se eu perder. Exatamente. Porque eu recebo isso assim diariamente na minha caixinha. Muito, né? Porque você disse tão cedo, porque agora você tem que dizer que perdeu. Eu digo, mas eu não ia fingir que eu não tive. Eu entrei nesse questionamento quando eu engravidei da Heloísa. Eu e o André, a gente conversava e daí as pessoas, não, espera até pra ver se vai dar tudo certo. E aí eu falava, André, não tem como, porque já deu tudo certo, essa vida já existe nesse nosso filho, não tem como eu esperar mais. E aí, e o mais engraçado de viver esse processo foi que no meu coração, eu tinha muita vontade de contar. E eu falava, não tem como eu deixar de celebrar essa vida, porque talvez pode ser que eu perca. Exato. Não faz sentido eu guardar pra mim essa alegria, esse momento tão esperado que é esse positivo. Sim. E aí eu lembro que no dia que eu fiz o teste de manhã pra contar pro André de tarde, eu chamei todos os nossos amigos lá em casa. E aí antes dele chegar, ele tinha contado, os nossos principais amigos estavam ali. E aí eu falei, gente, eu fiz o teste. E aí foi uma festa, e eu falei, então eu preciso também falar na internet, porque elas sofreram comigo a dor ali, elas passaram, e a gente precisa celebrar junto isso também. Exatamente. Esse é o meu pensamento também. De Maria, eu disse no dia do aniversário de Mateus, 31 de março, agora. Assim. No dia 31 de março, eu descobri que eu estava grávida, né? E aí eu fiz o seguinte, eu escrevi uma cartinha de Mateus para cada pessoa da família, né? Então era... E aí fiz meio que um caça ao tesouro. Eu vi, achei que era tesouro do Mateus, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Então, começava uma cartinha para Lucas. E aí era Mateus falando para Lucas. E aí eu aproveitei para dizer coisas que eu queria para eles, assim. Lucas gosta muito de voar. Aí eu dizia, quando vê as nuvens, lembra de mim, irmãozinho. E fui falando, né? E aí, depois pra Cecília, ela ficou bem emocionada. Pra minha mãe, para o meu marido. E a última era como se fosse uma carta de Mateus pra mim. E aí ele falava que eu tava grávida. E foi assim que eu revelei. Assim que você contou. Assim que eu contei. Eu tava, 2 semanas, tá? Quando eu contei, eu já sabia que tava, mas no dia do aniversário dele que eu contei. E você não usou o método também agora? Não, eu usei o método no período de Mateus. Da primeira etapa da cirurgia para a segunda. A gente conversou com o diretor espiritual e eu entendi que eu não tinha como voltar para a rotina de UTI, que era uma rotina extremamente pesada. Eu passava a madrugada com ele, Mateus não ficava 1 segundo sozinho. Então assim,
Eu virava a madrugada com ele, de manhã meu esposo ia e eu ficava com as crianças. Então a gente ficava nesse revezamento. E aí não tinha como engravidar. Sim. Então a gente usou o método para espaçar. E a gente dizia assim, depois da segunda etapa, aí tudo bem, a gente, né, vai liberar e Deus manda quando quiser. E aí ele mandou pouco depois da morte de Mateus. E acho que pra gente finalizar, que acho que deve estar dando já aí o nosso tempo, você falou dessa questão, né? Precisou usar o MOB nesse tempo. Você e seu esposo, como que tava? Porque quando pensa num casal, é o pai e a mãe que tá sofrendo. A mãe tava na tua barriga, mas o marido também tava ali. Como que foi esse relacionamento de vocês, como marido e mulher nesse tempo? Porque hoje eu vejo mulheres na internet falando que não tem relação porque tá enjoado do marido. E aí, como foi o teu processo, num processo de UTI, junto com o esposo, e mesmo assim viver no matrimônio? Como que foi esse momento pra vocês? Essa é uma pergunta muito importante. Também eu recebo muito, porque muitas mulheres, assim, se fecham totalmente para o esposo. Sim. Seja num processo de sofrimento lá da Porque doença. você podia culpá-lo, porque era uma doença cardíaca. Sim. Né? E aí, o que é que acontece? Isso nos uniu mais, na verdade. Então, assim, a gente, diante de um sofrimento, a gente vai escolher como é que a gente quer viver. Então, a gente escolheu viver da melhor forma possível, assim, se unindo. Então, a gente viveu todo o processo juntos. A gente mal se via. Mal se via porque se revezava na UTI. Sim, uma hora. E aí muita gente pergunta, mas como é que você conseguia ter relação com seu marido depois que seu filho morreu? Porque eu entendo, a visão que a gente tem do sexo não é como o sexo deturpado que se vê hoje. É muito associado com pornografia. Isso. Muita gente pensa isso. Né? Mas não é assim que a gente vê. A gente vê o sexo com um propósito não só procriativo, mas também unitivo. Isso. Entende? Então, assim, a gente entendia que era importante, inclusive, para a gente se fortalecer. Então, assim a gente foi voltando à nossa vida, né? Voltando à nossa rotina enquanto casal e separando tempo pra gente. Porque a gente entendia que era importante pra gente conseguir passar por aquela dor, inclusive. Então, a visão que a gente tem do sexo influencia muito na forma como a gente lida com ele. Porque não era algo que iria afastar ou que iria ofender. Muito pelo contrário, não, né? Ia a gente via como uma coisa pura. Sim. Entende? Uma coisa pura. Uma coisa que ia fortalecer o nosso amor e nos ajudar a lidar com aquilo. Então, dessa forma, Deus manda Francisco. Manda Francisco. E vem Francisco. E vem Francisco. Com a oração daí de Cecília, né? Que queria muito esse irmão. Exatamente. O Miguel tem desenhado muito dos papéis aí, o irmão a mais. Olha aí. Que legal, muito obrigado, viu, por partilhar essa história. Eu queria conversar muito aqui, por mim, né, sanguínea, principalmente a gente fala, não tem problema de falar, mas muito obrigado mesmo, viu, por ter aceitado. A gente vai deixar aí no link da descrição o livro, para vocês adquirirem o livro. Vamos colocar também aí o filme para que as pessoas possam ver e conhecer mais essa história de Mateus, não tem como não conhecer, é sensacional. E eu quero que você finalize fazendo um convite para essas mulheres para participarem desse caminho, fala um pouco do caminho, como que elas te acham também nas redes sociais, para quem só escuta o podcast, né? Fale como elas te encontram. Olha só que interessante. O caminho, ele é tão especial que na época que o caminho estava sendo feito, o editor de vídeos, a gente contratou uma pessoa e ele disse, você não precisava me pagar nada, porque só pelo que eu assisti aqui já valeu tudo. Olha só. Então assim, o caminho, ele é realmente muito especial. Legal. E fale o seu Instagram para elas. Ah, tá. Meu Instagram é Rebeca, com 2 Cs, .ataide, ATHAYDE. Perfeito, gente. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado por ter aceitado no meio desse processo de lançamento que a gente entende que é uma loucura. Você ter aceitado esse convite. Foi um prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho da minha história. Você que assistiu até o final, não tem como ter assistido esse episódio até o final, né? Porque foi sensacional. Muito obrigado pela presença. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo episódio.